Será que nós realmente estamos observando o princípio do descanso? Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, escritora, design de moda, criadora de conteúdo e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra. E esse é o vídeo menos planejado da história desse canal. Eu decidi gravar ele há mais ou menos 5 minutos atrás. Eu estava me arrumando para gravar outros vídeos e eu pensei, eu preciso falar sobre isso. E eu quero começar falando do porquê eu decidi falar sobre descanso. Esse não é o primeiro vídeo onde eu falo sobre descanso, mas é novamente um assunto que vem sendo tratado no meu coração, que Deus tem me feito observar e refletir sobre. Ontem, em especial, eu estava lendo um livro que o nome é Clique Sem Bait, e ele fala sobre um marketing cristão, um marketing, entre aspas, limpo, não pecaminoso. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ler esse livro. O livro não é especificamente sobre descanso, nada disso, mas ele trata em um capítulo, rapidamente, sobre a importância de descansar e como muitas vezes o uso das redes sociais, quem trabalha com redes sociais, acaba sendo afetado pela falta de descanso. Mas ele também amplia essa reflexão para outras pessoas, não somente para quem trabalha com redes sociais. E um ponto muito interessante desse livro, na minha opinião, foi que ele tratou não só de nós termos um dia para descansar, mas também de nós não estarmos descansando pensando no trabalho. E é sobre isso que eu quero falar. Nesse vídeo, eu não vou me aprofundar se nós devemos descansar no domingo, no sábado, ou se nós nem precisamos ter um dia específico para descansar. Não é o intuito desse vídeo. Se você quiser conversar em outro momento sobre isso, nós até podemos nos aprofundar, mas não é o objetivo desse vídeo, porque eu já falo isso. Para que ninguém venha e diga, Dani, mas você não falou isso, não falou aquilo, não, porque não é o objetivo. Vamos focar no objetivo. O objetivo desse vídeo é refletir se nós realmente estamos descansando, porque ao ler esse livro, eu, que era uma pessoa que julgava, que descansava, percebi que em muitos momentos eu achava que estava descansando e, na verdade, eu só estava dando uma pausa do meu trabalho. E existe muita diferença entre descansar e só dar uma pausa no trabalho. E eu acredito que um grande risco que nós corremos hoje é que os nossos dias estão sendo cada vez mais orientados pelo nosso trabalho. Eu acredito também que pessoas que trabalham com redes sociais, criando conteúdo, muitas vezes correm o risco de não ter uma definição clara do que é trabalho, quando eu estou descansando, quando eu não estou descansando. Outro ponto que faz com que cada vez mais nossos dias sejam orientados pelo trabalho e por aquilo que nós podemos produzir é o fato de que nós estamos inseridos em uma sociedade que valoriza a produção. E não que ser produtivo é algo errado, muito pelo contrário, nós devemos ser pessoas produtivas. Mas a produtividade, ela não deve ser vivida a qualquer custo. Você não deve sacrificar, por exemplo, a sua vida em família, a sua saúde física, a sua saúde emocional, mental, espiritual, seus relacionamentos, sua comunidade de fé, em prol do seu trabalho. Obviamente, existem momentos na nossa vida, semanas ou alguns meses, que nós vamos precisar trabalhar um pouco mais. Existem dias que nós vamos precisar trabalhar mais. E isso não é um problema. O problema é quando a nossa vida, o nosso estilo de vida é baseado no trabalho e sermos produtivos no trabalho, esse sendo remunerado ou não. Porque um erro que acontece muito são pessoas que cuidam do lar de tempo integral ou exclusivamente cuidam do seu lar. Pensarem que esse princípio não se aplica a elas, ou muitas vezes não perceberem que elas também estão sendo regidas por essa mesma lógica de produtividade excessiva, mesmo que não tenha nenhuma ligação com remuneração financeira. Quando uma pessoa que cuida exclusivamente da casa sente que ela nunca pode parar, porque as demandas sempre vão acontecer, o que é uma verdade, as demandas sempre vão acontecer, mas se essa pessoa sente que ela nunca pode parar e ela nunca para, e ela nunca tem um tempo de qualidade com a sua família, ou acaba descuidando de si mesma, da sua comunidade, enfim, para estar sempre em função dessas tarefas, que também são um trabalho, esse princípio também está sendo negligenciado. É por isso que esse assunto é tão importante, porque todos nós podemos cair no erro de basear a nossa vida no trabalho, seja ele remunerado ou não. E numa sociedade cada vez mais competitiva, e eu novamente não estou falando só de competição financeira, por mais que ela exista e seja uma realidade, de eu tenho mais dinheiro que você, eu tenho mais bens que você, mas também existem competições de quem tem a casa mais limpa, de quem arruma a mesa melhor, de quem cozinha por mais tempo. Sabe, essas competições também podem existir não só no ambiente de trabalho remunerado.
Numa sociedade competitiva, nós acabamos tendo a sensação de que nós não podemos parar, porque se nós pararmos, nós ficaremos para trás. E aí começa um grande problema, porque daí nós, como cristãos, não estamos vivendo na lógica que a palavra nos fala que para os seus filhos Deus dá enquanto eles dormem, mas nós estamos vivendo na lógica do trabalho enquanto eles dormem, e nós não fomos criados para viver assim. Novamente, eu não falo que nós não devemos buscar ter uma vida produtiva. Nós devemos, mas nós não devemos negligenciar todo o restante da nossa vida por causa da produtividade, para produzir sempre mais. Outro ponto que faz com que o descanso se torne cada vez mais difícil é de fato a urgência que os nossos dispositivos móveis criaram. Eu não sei se você já sentiu uma pressão para responder, talvez seu chefe ou alguém que trabalha com você, de maneira imediata. Ou quando uma questão surge até você, talvez uma demanda da empresa que você trabalha ou da sua empresa, não sei. E aí você tem seu celular na mão e você pensa, eu preciso responder agora, mas é 9 da noite. Isso não é descansar, porque você continua pensando no seu trabalho. E esse trabalho também pode incluir funções da sua igreja local. Se a pessoa mandou um recado para você e você serve em algum ministério, você pensa, eu preciso responder, mesmo já sendo 11 da noite e você estando no sofá com a sua família. Quando um e-mail chega e todas essas situações que vão nos fazendo estar sempre atentos e prontos para suprir demandas, não valorizando e não preservando. Eu acho que a palavra preservar entra muito bem aqui, porque nós de fato somos chamados a preservar, a cuidar, a fazer que o nosso descanso seja algo valioso, produtivo e não facilmente destruído por qualquer coisa que apareça. Obviamente, se existe uma urgência, nós não vamos dizer, não, eu não posso fazer isso porque eu estou descansando. Mas se todos os dias aparecem uma urgência na sua vida, ou você está inserido em um ambiente muito caótico, e seria bom repensar isso, ou você não sabe diferenciar o que é uma situação que pode ser vista e respondida no outro momento, e o que de fato é uma urgência. E nós, como seres humanos pecaminosos, caídos, costumamos gostar de que as pessoas olhem para nós e pensem, nossa, ele resolve as coisas, ele responde rápido, ele dá conta. E talvez você seja uma pessoa que consiga fazer tudo isso, mas à custa do seu descanso, do descanso que Deus nos chama a ter. E quando nós descansamos, nós estamos dizendo que nós confiamos no Senhor. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Descansar é nós dizermos que nós confiamos em Deus. Nós confiamos que em Deus provê para os seus filhos enquanto eles dormem. Isso não significa não trabalhar, não lidar com as demandas que aparecem na vida, não significa nada disso. Mas que nós entendemos que existe tempo de trabalhar e tempo de descansar, e no tempo de descansar, nós respeitamos o descanso, nós não continuamos trabalhando. Então, quando nós não descansamos, nós estamos dizendo que de alguma maneira nós não confiamos em Deus, que de alguma maneira nós acreditamos que nós precisamos continuar fazendo. O que muitas vezes nós não percebemos é que nós andamos exaustos, cansados e sobrecarregados, exatamente porque nós não descansamos. E qual é a consequência de estar exausto, cansado e sobrecarregado no dia seguinte? Nós vamos de fato precisar dedicar muito mais tempo trabalhando e fazendo tarefas, porque nós estamos fazendo elas já esgotados, porque nós não descansamos. Então, o descanso não é um mandamento que Deus nos deu para nos punir, para dizer assim, ai, eu quero ver se eles vão descansar. Não! O descanso é uma bênção de Deus na vida dos seus filhos. É um chamado amoroso de Deus. Esse Deus que reafirma diversas vezes na palavra que nós podemos descansar nele, que assim como ele cuida do lírio do campo, das aves do céu, ele cuida de nós. Muito mais de nós. Então, existe um chamado para o descanso que está atrelado ao chamado da confiança. E talvez você saiba de tudo isso que eu falei até esse momento, mas para mim, algo que eu li no livro, que eu mencionei no início do vídeo, e que eu acho que vale a pena ser compartilhado, e entre aspas, foi uma novidade, é o fato de que hoje nós temos os nossos dias orientados pelo trabalho. Nós, então, não descansamos, nós paramos de trabalhar. Nós damos uma pausa no trabalho, ao invés de reconhecer que o nosso trabalho acabou. E essa é a parte importante desse vídeo, a mais importante, porque existe uma enorme diferença. Quando nós somente pausamos o nosso trabalho, nós continuamos no nosso momento de descanso, pensando em trabalho.
Mesmo descansando, estamos disponíveis para trabalhar. Mesmo descansando, estamos prontos para atender qualquer demanda que surja do nosso trabalho. Nós não estamos de fato descansando, nós somente pausamos o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho continua regendo a nossa vida, o nosso pensamento e nossas emoções. Agora, quando nós não estamos falando só de dar uma pausa no trabalho, mas de descansar, nós temos que entender que esse momento o trabalho findou. O nosso trabalho findou, não existe mais o que nós devemos fazer. E é por isso que o autor defende que na sociedade contemporânea, todo o nosso tempo é regido pelo trabalho. A diferença é que em alguns momentos ele não está em pausa, em alguns momentos ele está ativo. E isso me fez pensar em algo que eu já escutei muitas pessoas falando: você precisa descansar para trabalhar bem. Não! Nós não precisamos descansar para trabalhar bem, nós precisamos descansar porque nós somos chamados a descansar. Nós precisamos descansar porque é um privilégio descansar. Nós precisamos e devemos descansar porque o descanso faz parte da vida, não só para trabalharmos bem. Mas enquanto nós deixamos que o nosso dia seja governado tanto pelo trabalho como pela produtividade, nós vamos acabar tendo eles como o centro da nossa vida, sendo que o centro da nossa vida deve ser o Senhor. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós entendemos a importância do descanso, nós não descansamos para trabalhar melhor, nós descansamos porque isso agrada ao Senhor, porque nós entendemos que o descanso é um presente de Deus na nossa vida. Da mesma maneira, nós não trabalhamos porque nós estamos inseridos numa sociedade que nos chama a trabalhar cada vez mais. Nós trabalhamos porque nós compreendemos que o trabalho é um presente de Deus para nós também, que o trabalho não é um fruto da queda, ele já acontecia antes da queda. E que no trabalho nós também glorificamos a Deus através de como nós podemos abençoar pessoas, cuidar do mundo. Então, o centro, nesse cenário que eu estou te falando, é Deus. No anterior, era o trabalho. E aí surge um outro ponto. Nós muitas vezes não descansamos porque nós temos um coração que está idolatrando trabalho, produtividade, sendo remunerado ou não. E aí, obviamente, toda a nossa vida é governada por isso, e nós continuamos vivendo pensando que nós não podemos descansar, que nós precisamos sempre fazer mais. E o outro ponto que eu venho refletindo sobre o descanso é o fato de como muitas vezes ele é visto como um desperdício de tempo, como se existiria algo que nós deveríamos estar fazendo que não é descansar. E novamente, eu não falo aqui da pessoa preguiçosa, preguiçoso é aquele que vive descansando. A pessoa sábia é aquela que trabalha e descansa. Então, quando nós olhamos o descanso como um desperdício, de alguma maneira nós estamos dizendo que nós concordamos mais com o pensamento vigente, que nós temos que trabalhar cada vez mais em excesso para ter cada vez mais, do que a maneira que Deus nos criou, do que a maneira que Deus estruturou, porque o próprio Deus descansou. Então, toda essa conversa não é uma coisa que eu estou acusando você, mas é que eu estou refletindo para a minha própria vida e ponderando sobre a minha própria vida. Porque é muito fácil nós dizermos que descansamos somente porque nós não estamos trabalhando efetivamente, mas nós temos uma visão distorcida do que é o descanso, considerando ele uma perda de tempo, considerando ele somente algo que nós fizemos para trabalhar melhor, ou achando que nós vivemos o descanso, quando na verdade nós só estamos pausando o nosso trabalho. Certamente essa não é a maneira que nós fomos criados para viver. Eu gosto muito de uma frase que sempre é dita na minha comunidade local aqui de Valência, que é viver no ritmo de Jesus. E eu acredito que para viver no ritmo de Jesus, nós precisamos aprender a descansar e não só pausar as nossas atividades. Essa foi a conversa de hoje, eu espero que ela tenha te abençoado e feito você refletir sobre o descanso. Se você gostou, você já sabe, não deixa de curtir, comentar, deixar seu like e comenta, nem se é um coração. E também se inscreve no canal, porque muitas pessoas assistem, não se inscrevem, então se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.